vou trazer para debate aqui uma coisa que eu acho que deve estar no coração de todo mundo, como uma primeira pergunta. A ideia depois é que cada um fale um pouquinho o que está pensando aí dessa aprovação, das próximas cenas aí desse capítulo, que parece não tem fim, mas vai ter, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar, como a doutora Bárbara falou, pelo menos até a gente não entrar em recesso na Câmara, né? Esse é a nossa grande luta e a grande esperança que a gente tem. Então, a minha primeira pergunta vai ser justamente para ela, o que ela acha aí que a gente consegue fazer de articulação, de associações se unirem, a gente já fez isso no passado, o Tasso se engajou muito nisso, o que a gente pode fazer e esperar para a gente ter um cenário um pouquinho mais favorável antes que o Congresso e a Câmara aí entrem em recesso nessa data que você falou para a gente de julho. Doutora Bárbara, por gentileza. Obrigada pela pergunta, doutora Marina. É difícil essa resposta, na verdade, porque eu acho que o momento que a gente está agora é um momento de estratégia e não necessariamente de barulho. Assim, acho que é importante a mobilização, é importante a articulação, mas acho que pautar, assim, acho que são estratégias diferentes, né? Uma coisa é a estratégia para ganhar voto. Quando a gente precisa ganhar voto, a gente tem que fazer barulho, né? Porque é uma estratégia de convencimento, efetivamente, de parlamentar. A gente não precisa ganhar voto agora, assim. Pelo mapeamento que a gente tem no setor, a gente tem quórum já para aprovar PEC, né? A gente fala que é um quórum qualificado já de votação, que é maioria absoluta, né? Para aprovar o nosso projeto, a gente precisa de uma maioria simples, 50% dos presentes mais um. Então, quando a gente está agora numa estratégia para pautar e chamar o projeto, né, porque o projeto está sendo pautado, né, gente? Quem vê a pauta, essa semana não saiu, a gente já sabia que não ia sair, na reunião de líderes de quinta-feira passada não foi sinalizado já a entrada do projeto, mas, usualmente, ele tem entrado na pauta, ele só não é colocado para votação efetivamente. Então, acho que aí a estratégia é menos de barulho e mais, efetivamente, de articulação. E aí eu acho que, de fato, o que vai fazer a diferença é cada um de vocês procurarem os parlamentares dos estados de vocês, sobretudo as lideranças, para efetivamente conseguir marcar reunião, mostrar que é o empresariado do setor procurando aquele parlamentar. E tem que ser do estado, tá, gente? Eu estava conversando com o pessoal mais cedo e eu falei... Não adianta mandar enxurrada de mensagem para o WhatsApp, assim, para parlamentar. Primeiro, porque cansa, né? Assim, quem é que gosta? E segundo, porque um parlamentar lá do Pernambuco recebe uma mensagem de um DDD do Rio de Janeiro, gente. Que diferença isso faz para ele? Assim, vamos ser honestos, né? Ele quer conversar com o eleitor dele. Então, acho que a mobilização de vocês junto aos parlamentares dos estados de vocês e, sobretudo, com as lideranças. Porque a gente tem a grande apoio no projeto dos parlamentares? Tem. Por que não pauta, então, Bárbara? Por que não vota, já que a gente tem quórum para aprovar uma PEC? Porque a gente tem um parlamentar muito forte, que é o Marcelo Ramos, que, por acaso, é o primeiro vice-presidente da Câmara, que é contra o projeto. Então, para o presidente da Casa, que é o Arthur Lira, é uma situação politicamente desconfortável ir contra o primeiro vice-presidente dele para votar um projeto, se ele não for pressionado por outras lideranças da Casa que também consigam, digamos assim, contrabalancear essa força de articulação política. Então, acho que o que a gente pode fazer, de fato, para levar esse projeto à votação é buscar essa articulação com os parlamentares, e, sobretudo, com as lideranças de bancadas e de partidos dos estados de cada um de nós. Muito mais, necessariamente, do que uma estratégia de guerrilha ou de barulho. Minha perspectiva, tá, gente? Por causa desse momento muito específico que a gente vive. Obrigada. Perfeito, Babi. Gente, eu vou falar Babi. A gente tem mania, como advogada, de falar doutora. Todo mundo me chama de doutora Marina, Mariana. Mas a gente, às vezes, quer dar uma importância. Ela é uma pessoa linda por dentro e por fora. E a gente fala doutora como se precisasse, mas não precisa, tá? Então, perdão aqui as formalidades. A gente sabe tanto que a gente gosta dela. Eu queria fazer uma pergunta para o Fred. Ele falou aqui sobre questões de usinas híbridas, né? Que eu e a Bárbara, a gente somos guerreiras mesmo, que a gente sempre, desde o comecinho, a gente está lá fazendo consórcio, cooperativa. A geração compartilhada não é para qualquer um, é uma dor de cabeça.
Qualquer consorciado novo, você tem que fazer uma alteração contratual na junta. Cooperativa, então, é uma burocracia danada. Você ainda tem uma etapa adicional aí, que você tem que entrar na organização das cooperativas de cada estado. Então, lá em Minas Gerais é o SENG, aqui no Rio é a OCRJ, OCEPAR no Paraná. E cada etapa vai atrasando ali a formação do seu instrumento jurídico para você fazer a geração compartilhada de maneira correta, né? Então, como tem que ser através desses contratos, para você destinar para cada unidade consumidora, isso acaba gerando uma confusão maluca na cabeça das pessoas, né, Fred? Imagina quando você tem um consórcio de 1.000 unidades consumidoras, que você tem que alterar 100, 200 consorciados. E hoje é feito alteração por alteração na junta comercial. Isso atrasa uma série de questões, né? Até mesmo o recebimento dos créditos. E aqui, com a ideia das usinas híbridas, nessas portal virtual plants que você falou que já existe, adorei essa ideia. Se a gente tivesse uma forma de desburocratizar isso e utilizar essa nova modalidade da associação aí que veio no PL 5829, a gente vai ter uma gama de possibilidades enorme, né? A gente vai conseguir trazer, inclusive, transformar essa associação aí numa mini distribuidora de energia e gerando até mais empregos e mais mobilidade aí para a própria geração distribuída. Então, a minha pergunta para você é nesse sentido: o que você acha que a gente já pode fazer hoje? Se a gente já poderia, através de um ofício, pedir uma associação, criar uma associação e tentar uma regra, né, nova hoje, ou a gente seria um pouquinho mais cauteloso e esperaria o PL 5829? A pergunta é, assim, que nem eu falo, se preparar, basicamente, eu acredito muito assim, tem que estar pronto para a mudança da regra. Eu acho que tu colocou uma frase, a gente tem que estar preparado para o futuro que vai vir. Existe uma ideia de quem estuda a regulação, de que a tecnologia ela sempre vai estar na frente da regulação. Então, o mercado empreendedor ele sempre vai ter que ter uma visão de mais médio e longo prazo, entender o que vai acontecer no Brasil com esses novos formatos de mercados abertos, tanto no mercado livre quanto essa revisão do mercado cativo. Tem que estar preparado para entender o que vai acontecer e qual é a melhor solução que tu vai oferecer para poder operar nesse mercado no médio prazo. Por que eu digo isso? Porque, como eu citei, esses novos formatos associativos eles vão permitir, por exemplo, toda uma nova gama de operações virtuais aqui, de programação, sites. Então, isso, como tem um tempo de maturidade no desenvolvimento desse tipo de ferramenta, eu sugeriria fortemente que quem se dedica ao setor trabalhasse muito na parte da digitalização disso e da relação com os consumidores. O entendimento mais correto de como funciona uma expressão em inglês, o smart contract. Como é que tu assina o teu contratinho pela internet? Como é que tu adere uma cooperativa de maneira digital? Porque, assim, certamente, quando isso acontecer, tu não pode parar para pensar que tu vai começar a trabalhar nesse mercado quando a regra sair. Já vai ter pelo menos 4, 5 caras que vão estar fazendo isso num país desse tamanho. Então, o empreendedor mais atento, eu falo, tu tem que olhar o copo meio cheio. Se tu ficar aqui chorando a pitanga porque vão te cobrar o pedaço do fio, então para de trabalhar e vai fazer outra coisa. Porque a gente não precisa, a gente não pode se dar o luxo de, num mercado como esse, perder um tipo de oportunidade que vem surgindo pela frente. Mas eu concordo contigo, Marina. A gente tem que estar olhando necessariamente o que vai vir pela frente e olhar esse tipo de oportunidade que está cheio delas. Há muita coisa. Operações remotas de baterias, tu faz isso com um botão lá, opera, despacha. Então, sistemas de operação de usinas, sistema de gerenciamento de créditos, sistemas de adesão a cooperativas, auditoria de usinas, controles de usinas, todo esse tipo de coisa vai poder ser um novo universo de oportunidade de negócio. Eu acho que tem bastante coisa para fazer, vou ser bem sincero. Show de bola. Eu acho que você complementou muito bem, ainda trouxe aí solução de como investir e como se antecipar às novas regras, né? Uma pessoa bem preparada e cautelosa, ela com certeza sai na frente ali do modelo de negócio que ela vai desenvolver, até mesmo dos concorrentes, né? Uma outra questão que foi colocada aqui hoje, que eu gostei muito na palestra da Bárbara, foi a questão dos recursos energéticos distribuídos no final e aquela gama de revolução energética que a gente vai ter nos próximos anos, né? A gente vai ter as estações de recarga, os veículos elétricos vão ter que passar por um processo mais rápido, o armazenamento de energia acontecendo ali atrás do medidor.
E a gente tem até mesmo o PL 232 aí, que vai trazer uma revolução enorme, uma abertura grande do mercado livre. Então, a gente vai ter muitos temas, né? O consumidor de energia exercendo um papel importantíssimo, como o Fred disse. Então, vocês que já são integradores vão poder, inclusive, pensar em como oferecer ali naquele consumidor que está na palma da mão de vocês, e às vezes está tão longe de uma comercializadora de energia. Então, a gente tem várias questões acontecendo. O Tássio colocou uma questão também, que a gente já passa hoje, e que o PL 5829, ele trouxe um alívio para o setor. Eu queria que ele explicasse um pouquinho. A gente tem hoje 2 cobranças sendo feitas na geração distribuída. Na microgeração, a gente tem um valor do custo de disponibilidade, e acima dos projetos de 75 kW, que são as usinas de mini geração, a gente já paga um valor de demanda contratada. E explica isso para a gente, Tássio, como que é hoje e como que vai estar no PL e qual que é a vantagem que o PL trouxe para a gente nesses 2 projetos, por favor. Marina, obrigado pela oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Hoje, quem é do grupo A paga a demanda contratada, chama TUS de consumo, que pode ser até 5 vezes mais cara do que a TUS de G, como mostrei nos gráficos. Por exemplo, você tem uma indústria, vou falar primeiro de uma usina remota, que é mais fácil. Você tem uma usina remota de 1 mega, você estava ali pagando R$23 mil, se fosse aqui no Rio, mais impostos, R$30 mil, vai passar a pagar uns R$7 mil por mês. Então, antes dos 30, agora 7 mil por mês, que seria esse custo de 1 mega mais ou menos, e vai ser imediato. Assim que aprovar a lei, já vai valer para todos, para os antigos e para os novos. E para quem é do grupo B, tarifa monômia, que paga hoje o custo de disponibilidade, que é um pouquinho mais complicado de entender, mas é assim, hoje todos têm que pagar pelo menos aquela taxa de disponibilidade. Eu vou fazer um exemplo para quem é trifásico, que a taxa é 100 kWh. Então, todos têm que pagar 100 kWh, gerando um infinito, gerando 1.000, não importa, tem que pagar esses 100. Para quem tem GD, acontece um problema, que foi um erro na confecção do texto da 482, que foi o seguinte: você consome 1.000, gera 1.000, não deveria pagar nada em tese. Ou então você deveria pagar os 100 e sobraria 100 de crédito. Mas você perde os 1.000 de crédito, não sobra nada de crédito, ainda tem que pagar os 100. Então, é uma cobrança em duplicidade, que para todos vai ser resolvida com PL, ou seja, para quem já tem GD também vai acabar com essa cobrança de disponibilidade. E uma terceira coisa é para os que entrarem 12 meses depois da aprovação do PL, que vai ser o quê? Só vai haver o pagamento do custo de disponibilidade se você não consumir, no caso do exemplo dado, os 100. Por exemplo, você tem uma casa que você consome 200, compensou 200, você só vai pagar a TUS de fio B sobre o que foi compensado, não tem nada de custo de disponibilidade. E essa medição, ela é feita na carga. É uma coisa que também vai ser um pouco complicada para a ANEEL decidir como é que vai ser feita na prática, mas se você efetivamente consumir mais do que 100 kWh, você não vai pagar o custo de disponibilidade, e é um consumo antes de qualquer compensação, antes da geração, antes de qualquer coisa, até antes do autoconsumo. Então, por isso que vai ser complicado para fazer essa medição, mas tem essa mudança, e é uma das principais bandeiras do deputado Lafayette, que vai incluir, como a gente falou, as 50 milhões de famílias que vão poder deixar de pagar aquele mínimo, e por isso também que a gente chama que o PL 5829 é o PL da liberdade. E por isso também que a gente pede para os deputados deixarem o sol da liberdade brilhar em raios fúlgidos no céu da pátria. Então, o que a gente pede já está no nosso hino, não é nada demais reforçar isso para cada deputado de cada estado, como Bárbara falou. Quando a gente fala com sotaque baiano, como eu, para os deputados da Bahia, e da última vez que a gente esteve numa manifestação, a gente bateu na porta de todos os deputados, se todos puderem fazer isso também, com certeza vai fazer a diferença e a gente vai conseguir essa votação antes do recesso. Obrigado. Perfeito, Tássio, muito obrigada. Pessoal, eu vou fazer só mais uma rodada aqui, que eu quero passar a palavra para quem quiser. A gente tem 2 minutos, 5? E o Thiago Fraga depois vai dar um aviso aqui, então todos fiquem aqui, por gentileza, que é um aviso super importante. O Fred e a Bárbara, acho que todo mundo tocou no assunto que eu vou falar hoje, que acontece de uma maneira meio, que o Fred falou, gambiarra, que é a troca de titularidade. Né? A gente veio com isso também no PL 5829, graças a Deus está lá garantido que não vai ter mudança nenhuma, mas ainda acontece, né, nos projetos que a gente
toma conta como advogado, como gestor. Isso é um empecilho para vários, principalmente quem tem consórcio, cooperativa, na hora que vai aumentar a potência. Então, mudou a titularidade, estava no nome de uma SPE, de uma pessoa física, eu passei para o consórcio, eu vou perder minha usina, como que fica isso hoje? A gente sabe que isso hoje acontece de maneira custosa nas distribuidoras, né? Elas não transferem a titularidade. A gente, advogado, tem que utilizar de um recurso que é entrar com um pedido de esclarecimento, até mesmo um recurso administrativo na Agência Nacional de Energia Elétrica. Algumas delas já estão até começando ali a entender que isso é possível, né? Transfere, mas é um diálogo longo, extenso e doloroso mesmo. Você tem que mostrar ali o seu direito adquirido, né? Aquela relação de consumo que o Fred falou. E no PL 5829 a gente traz isso de uma maneira diferente. Então, Bárbara, explica um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Depois o Fred faz as considerações finais, o Tasso, para eu passar para a plateia. Tá? Obrigada. Acho que o projeto traz essa disposição da permissão de unificação da titularidade das unidades consumidoras numa geração compartilhada, né, ou nessas vertentes que a gente tem, por dois motivos. Assim, acho que eventualmente, é para facilitar uma melhor gestão dos créditos de energia, e o outro, acho que é para tentar resolver a questão do ICMS. Eu sou menos otimista que você nesse... Gente, é muito difícil ser menos otimista que o Fred. Vou falar que é bem difícil, assim, nessa situação. Mas nessa situação, eu sou um pouco menos otimista que o Fred. Eu não acho que aquele artigo do projeto vai resolver a situação do ICMS. Então, eu entendo que essa disposição, essa permissão de unificação de titularidade veio. Por quê? Uma vez que você unificar a titularidade, gente, você vai entrar, seu projeto deixa de ser uma geração compartilhada e vira um autoconsumo remoto. Né? E aí, então, você se enquadra nas regras de isenção que hoje a gente vem a ter por causa do convênio 16 de 2015 do CONFAS. Qual é a análise que o empreendedor vai ter que fazer na prática? Né? É se ele ter a isenção de ICMS no projeto dele vale a pena frente a um reenquadramento que o projeto dele vai ter no pagamento da rede. Porque aí ele deixa de pagar o FIUB de forma escalonada, por exemplo, se for um novo projeto, né? E vai passar a pagar já 100% na cabeça do FIUB, mais o 40% do FIUAR da transmissão, e a tarifa de fiscalização e o encargo de pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que em algumas áreas de concessão vai valer a pena unificar a titularidade para fugir do ICMS, em outras áreas de concessão não vai valer a pena unificar a titularidade, dado esse reenquadramento que a gente vai ter. Para os projetos já existentes, que vão ficar nas regras atuais, acho que vai ser uma possibilidade muito melhor. Só antes de passar para o Fred, acho que a gente tem tido muita procura de gente que quer unificar a titularidade debaixo de uma cooperativa ou de um consórcio. Tá? Eu acho isso muito arriscado, gente. Assim, não é uma coisa que a gente faz, não é uma coisa que a gente recomenda. E, assim, eu vejo muito empreendedor do setor, vocês, preocupados com o risco regulatório. Eu queria dizer que são muitos, né? Na verdade, eu vejo pouca gente preocupada com o risco regulatório e quase ninguém preocupado com o risco tributário e o risco fiscal. E essa ação de unificação de titularidade, mesmo quando você consegue fazer ela perante a concessionária, você tem que pensar que você está carregando um risco fiscal no seu projeto perante a Secretaria da Fazenda. Né? E vale lembrar que infrações fiscais, se a defesa não der certo, são penalizadas com uma multa de 100% do valor devido pelos últimos 5 anos. Então, quem está fazendo esse tipo de ação, acho importante guardar ali, né, assim, deixar um caixa de reserva para um eventual revés que o projeto pode ter. Mas acho que tudo isso tem que ser discutido aí, de fato, com quem assessorar vocês, e vocês têm que pesar, né, numa matriz de risco aí, qual o risco que vocês querem ou não correr enquanto empreendedores e investidores. Vai lá, Fred. Agora, eu já falei tudo de ruim, Fred. Agora você tem que falar alguma coisa boa. Eu vou te contratar, Bárbara. Depois dessa explicação, assim, claro, a gente está no mercado há bastante tempo, existe uma série de particularidades que dizem respeito a todo tipo de sorte de risco regulatório e tributário em projetos. Então, eu falo, quanto maior é a complexidade do negócio, muito mais difícil é dimensionar isso dentro de um contrato. Tu tem uma série de vedações. Por exemplo, vamos usar um exemplo clássico aqui, locação de usina vendendo energia na cara dura, coisa que a gente sabe que não pode. Mas todo mundo faz. Até a concessionária faz isso. Então, tem que ter uma certa criatividade. Mas vamos lá. O risco tributário, para mim, talvez seja até o mais grave, porque os estados podem mudar a ideia de isenção do ICMS por uma pura e simples questão de isenção tributária não garante direito adquirido. Isenção tributária não é perene.
A lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara no sentido de que se eu tiro dinheiro de uma determinada categoria por uma isenção, uma subvenção, qualquer coisa, eu tenho que mostrar de onde vai vir o dinheiro para recompor isso. O executivo ele é obrigado a fazer isso. Então, não contem com 20 anos de isenção tributária. Em algum determinado momento, tu vai tomar 30% de ICMS na cabeça no meio do teu projeto. Vai fazer o quê? Tu vai empurrar isso para o contrato para o consumidor ou vai para o dono da usina? Então, são perguntas que precisam ser respondidas dentro do modelo de negócio. Tem que ter um bom advogado, depois não adianta chorar. Então, assim, é o que eu falo. No Brasil, 3 semanas é médio prazo, tá entendendo? Então, como é que tu vai pensar numa usina que vai funcionar durante 20 anos em contratos longos, com uso de rede, em 100% da energia passa pela rede, então vem o risco regulatório. Dentro da resolução normativa, de novo, muda lá, qualquer coisa dentro da cabeça da ANEEL, ele muda a resolução. Então, o PL traz essa segurança para nós. Assim, eu, particularmente, vejo que isola muito dos riscos, mas não resolve todo o problema. Não, pelo menos não tem negócio sem risco aqui. Né? Só agradecer a presença de todos, pessoas tão qualificadas aqui. Eu tive a sorte de falar primeiro, como você falou. Mas agradecer a todos. Se tiverem algumas dúvidas, eu acho que essa vai ser a hora, né, Marina? De perguntar, e estamos aqui à disposição, gente. Eu que agradeço, Tássio, sempre nos comove, nos traz esse entusiasmo aí de lutar cada dia mais, trabalhando, fazendo o nosso melhor. Fred, muito obrigado. Babi, adoro todos vocês de coração. Obrigado, Grupo FRG, Tiago, que está aqui, que a gente adora muito. Nós temos uma pergunta para fazer, que depois o Tiago vai fazer um comunicado aqui. Uai, eu acho que a gente esclareceu tudo, hein? Não, tem aqui, ó. Tem uma pergunta só. Opa, acho que é boa tarde, né? Já passaram meio-dia, já. Boa tarde. Então, acho que a pergunta é para todos. Tá? Na verdade, vocês falaram um pouco de futuros e de tendências. Independente agora de ser pautado, ser aprovado o PL 5829, né? Eu queria saber um pouco do ambiente de contratação livre, que vocês comentaram que em 5 anos a gente vai ter abertura para os consumidores de baixa tensão. Vocês acreditam que em 5 anos o consumidor, pessoa física de baixa tensão, vai conseguir vender energia para um outro consumidor, pessoa física de baixa tensão? Você acha que esse é o futuro? Ou vai ser para... Pode ser para o Fred? Vou passar para uma pessoa só responder. Fred, você que já está com o microfone. Não, eu acho que sim. A operacionalização do consumidor livre na baixa tensão é um desafio logístico dentro da CCE. Hoje a gente está lá com, sei lá, 12 mil agentes. A gente pode chegar num horizonte de 60, 70, 100 mil agentes hoje trabalhando. Não acho que vai ter uma adesão em massa. Tá? É que nem a gente falou, tarifa branca na baixa tensão, o pessoal nem aderiu na tarifa branca da baixa tensão. Os caras nem foram para a tarifa binômio. Então, tu imagina comprar e vender energia. O cara é preguiçoso para pagar fio e produto. Fio, produto e comprar TE no mercado. Então, mas eu realmente acredito assim, o sujeito que vai fazer isso não vai ser o cara gerando na casa dele, vendendo para o vizinho. Tu certamente vai ter um serviço agregador numa plataforma que vai te colocar uma placa no teu telhado, que vai gerir ela remotamente num sistema no centro de operações dele, eventualmente vai fazer vai arbitrar os excedentes, vai transacionar isso. O Mercado Livre tem uma grande vantagem porque a gente trabalha com PLD horário, então tu consegue trazer o horário de ponta para o meio da tarde, então tu tem um atributo de captura de valor na geração de Mercado Livre solar na tarde, vai funcionar muito melhor para ti. Tá? Claro, Mercado Livre é uma ciência que ele é completamente diferente da lógica do mercado regulado. Existe toda uma ciência de engenharia, finanças e da própria dinâmica de precificação de energia no mercado. Eu não vejo como uma porteira que se abre a partir de 2024 ou 2026 ou o que for. Mas gradativamente o Brasil caminha então para essa liberalização do mercado. Se ele não fizer isso porque a regra permite, ele vai fazer isso porque economicamente ele vai ser empurrado para isso. Porque, de novo, o Brasil não tem mais de onde tirar energia porque ou a gente acumula água, chover é uma coisa que a gente não pode contar,
termoelétrica a gás vai entrar, porque vai ter que entrar. Não tem outra coisa para fazer. Vai ser energia solar e gás. Isso é certo no Brasil. Então, assim, o custo de energia vai aumentar. Hoje, a gente, acho que a Babi falou ali, é 38% da TE. Cara, esse número já caiu. Hoje, tu tem a metade da tua conta de energia elétrica é fio. Então, assim, o serviço ele pesa muito hoje no Brasil. Então, se tu tem um serviço rede que é metade do teu custo de energia, seja no livre ou no cativo, ou baixo ou alta tensão, metade do que tu está pagando ali é transporte. Produto é 25% e os outros 25% talvez seja tributação. Então, veja, eu tenho dito isso para todos os eventos. O teu foco é gerar na carga, foge da rede e deixa estourar o pepino para os caras resolverem. Vou fazer o quê? Quem tem telhado, toca no telhado. E deixa o fio para depois. E, obviamente, aqui o que eu quero dizer é, quanto mais energia tu gera na autoprodução, mais tu evita, na carga, por exemplo, mais tu evita, por exemplo, tributação. Tu vai transformar os teus 30%, vamos lá, 30% não porque a indústria paga menos, mas que seja 20% de ICMS, tu vai transformar 20% em energia. O cara que está na indústria, num país que já nem tem competitividade nenhuma, qualquer ganho que tu puder fazer é para isso que o mercado está olhando. Então, se a regulação te permitir, a tua motivação vai ser essencialmente econômica. Tu vai ter que buscar essa solução, de um jeito ou de outro. Posso dar um pitaco? Pode, claro. Rapidinho, assim. Rapidinho. Eu, particularmente, não acredito numa abertura de mercado para o consumidor de baixa tensão em 5 anos. Porque acho que a gente vai ter que seguir um caminho de uma tarifa binômia primeiro, a gente tem que separar fio e energia. Pensa que a implementação da tarifa branca levou quase 10 anos. É uma coisa muito... E hoje a gente tem 2 mil consumidores que usam. Então, acho que separar a tarifa, colocar a tarifa binômia para todo mundo vai ser muito difícil e vai precisar um governo assumir isso, porque a separação vai levar como uma consequência imediata que a conta de luz vai ficar mais cara. Não é a energia que vai ficar mais cara, mas a conta vai subir. Né? Porque o sistema monômio de tarifação guarda um subsídio dos consumidores de menor porte com os consumidores de maior porte, e isso acaba quando a gente separa energia e fio. Então, eu não acredito em uma abertura total de mercado no horizonte de 5 anos. Eu acho que em 5 anos a gente vai ter um cronograma para essa abertura acontecer. Mas eu acredito que essa venda de energia peer-to-peer, ela vai vir não diretamente do consumidor para o consumidor, mas por meio de uma figura que é criada no 232/414, né? Que é o agregador de carga. Então, hoje a gente já tem a comercializadora de energia, o comercializador varejista, que está lidando com um consumidor um pouco menor, e aí amanhã, figuradamente, né, gente, a gente vai ter o agregador de carga que vai lidar ainda com a gente aqui nessa sala. Então, e aí eu acredito que esse agregador ele pode ter um papel de agregar carga e agregar geração excedente, e aí, eventualmente, comercializar isso e depois, por meio de um encontro de contas com os consumidores que estão debaixo deles, fazer essa entrega, digamos assim, desse benefício para o consumidor. Acho que isso é para onde a gente está caminhando no mercado. E o que eu sempre falo, até também, né, nas palestras, para os meus alunos, é que, para mim, gente, o agregador de carga são vocês. Assim, é quem está aqui. Tá? Assim, não é outro agente. Quanto antes vocês conseguirem se posicionar para isso, como o Fred colocou, é começar a se preparar melhor. Uma coisa que eu falo muito é que a gente, olhando o copo meio cheio, né? Gente, eu nunca vi o Fred tão otimista. Tô surpresa. O copo cheio tá mega otimista. Então, olhando esse copo meio cheio, gente, o bom do Brasil ser atrasado em muitas coisas é que a gente não tem que inventar a roda. Assim, tem muitos modelos de negócio lá fora que já existem, das empresas que se transformaram, das empresas que antes só faziam GD com turnkey, venda de sistema, e hoje estão, de fato, trabalhando com esse conceito de Energy as a Service. Você só tem que olhar lá para fora, estudar e tropicalizar esses modelos. E aí, quando isso chegar aqui na regulação, vocês já vão estar prontos. Concordo com a Bárbara, perfeito. A gente tem mais uma pergunta do Michel, e aí eu passo a palavra para o Tiago. Para o Noel, perdão. Michel, aqui, Sedinal, da Plex Solar. Minha pergunta é, enfim, mais ou menos em nome do empresariado, eu acho que ninguém, enfim, que está fazendo projeto de energia solar todo dia está realmente entrando no detalhe do momento político, enfim, quem são as lideranças de cada partido, de cada estado. E eu acho que o empresariado quer muito ajudar para que seja pautado, enfim, e a gente possa se pronunciar. Então, a pergunta que fica assim, objetivamente, como é que cada um pode descobrir em seus estados quem são os deputados que são liderança, que são, enfim, força útil, para que a gente vá, marque reuniões
e, assim, faça força, essa força estratégica, né, que não é barulhenta, mas, enfim, que o empresariado pode fazer para que seja pautado. Obrigado. Pronto. Tem um site da ABGD e do INECO chamado energiabarata.eco.br. Lá você consegue ver por estado, por partido, quem é a favor, quem é contra e quem está indeciso. Você consegue ver também as lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado. E lá tem os contatos. Então, claro que se você faz um contato por e-mail, em pessoal, a probabilidade de resposta é muito baixa. Mas, às vezes, você conhece alguém que conhece o deputado pessoalmente, às vezes você conhece a Federação das Indústrias do Estado, que tem uma relação, o CONFEA, por exemplo, todos os CREAs do Brasil declararam apoio ao PL, então, através do CREA, você tem também acesso aos deputados. Então, o agregador é esse site, energiabarata.eco.br, e lá tem os contatos, e cada um, com sua influência aí regional, pode conseguir um voto, pode conseguir um apoio aí para o PL. E depois você ainda conversa com o Tarso, que ele está articulado lá para te dar todas as dicas. Gente, muito obrigado, um abraço carinhoso em todo mundo, né? A gente não pode abraçar fisicamente, mas sintam-se abraçados.